E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo. Mais uma vez aquela velha conversa, recomendo assistir na hora da aula, porque depois a gente tem outros afazeres. Mas, enfim, cada um sabe da sua rotina. Inclusive como tá com vocês. Comigo tá corrido, mas tá maravilhoso. Eu fico esperando ansioso pelo dia de quinta-feira para a gente poder conversar. A aula passada a gente fez de forma síncrona e hoje a gente vai continuar assim nessa semana. Semana que vem, nem que eu vá para Floriano, para Teresina à tarde de internet, mas a gente vai ter um encontro síncrono para a gente poder se ver e debater, viu? Quero deixar vocês a par logo do conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Geralmente a gente tem o costume de trabalhar com aulas longas, assim, dialogadas, onde vocês falam, eu pergunto. Dessa vez eu vou tentar trazer um modelo um pouco diferente, mais curto. O conteúdo ele vai ser empregado, vai ter uma atividade no final de fixação, então fiquem atentos a todo momento da aula, porque vai ser legal. E é isso, vamos começar. Deixa eu tentar apresentar aqui. Enquanto isso, me digam como é que está aí a rotina de vocês. Eu falei qual é o conteúdo, hoje vai ser heranças genéticas relacionadas ao sexo. Tá compartilhando, não consigo ver. Muito alto, mas olha. Aí, no caso, eu venho para cá, né? Você está apresentando para todos, ótimo. E agora eu boto aqui, apresentar. Então, gente, ó, hoje a gente vai trabalhar o quê? Heranças genéticas ligadas ao sexo. Hoje eu trouxe também um modelo de slide bem bonitinho. Eu quero um retorno de vocês, viu, para saber se tá bonito, como é que tá aí. Fazer muitas imagens de fundo todo. Hoje eu trouxe só essa coisinha amarela com as fotinhas bem minimalista. Bom, para começar, eu gostaria de trazer alguns conceitos bem básicos. No homem, e quando eu falo homem, eu não estou me referindo ao ser masculino, no homem como espécie, existem 46 cromossomos. Desses 46, dois deles são relacionados à transmissão de características genéticas. Beleza? A gente chama eles de cromossomos genéticos. Aqui a gente. Deixa eu procurar aqui a canetinha, para ficar mais fácil. Computador a laser. Ok. A gente tem aqui a imagem deles. Eu realmente a imagem está bem distorcida para mim. Eu sem óculos eu não estou conseguindo enxergar quase nada, mas está aqui, é uma imagem bem legal. Esses cromossomos, o que é que eles são? Eles servem para passar as nossas características. Vocês lembram que a gente falava de gene, de alelo? Pois é. Ó, pegando esse primeiro cromossomo aqui, que está bem específico. Não, está muito torto ainda. Deixa eu ver o melhor. Esse aqui. Uma linhazinha, outra linhazinha aqui. São. E aqui no meio tem um pontinho. Ó. Desse lado aqui, você tem uma série de locos, são locais. Nesses locos você tem os genes, que são dados, no caso, os alelos, né, os genes, que são dados para uma determinada característica. Quando você pega esse lado igualmente com esse, você tem dois alelos para uma característica. Então, ela é expressa, e assim vai. Todos os cromossomos dessa forma. Dois deles têm uma característica diferente, que vai ser o cromossomo dos cromossomos sexuais, como eu já disse, que aí eles podem ser XX, nesse caso aqui, e XY. Quando o indivíduo possui os cromossomos sexuais XX, ele vai ser do sexo feminino. Ele, indivíduo, enquanto indivíduo vai ser do sexo feminino. Enquanto indivíduo possui os cromossomos sexuais XY, vai ser do sexo masculino. Percebam que o uso da letra X aqui, ele é meramente ilustrativo, porque nesse caso aqui a gente até consegue imaginar isso aqui como um X, mas aqui temos um X também e aqui o Y. Parece mais um V de cabeça para baixo. Então, só para deixar claro que não são cromossomos do alfabeto, tipo X e Y. É só para deixar mais evidente. Então, passado por essa parte, cromossomos, temos 46 em geral, em média. Dois desses 46 são chamados cromossomos sexuais. Quando a pessoa tem esses dois cromossomos sexuais XX,
Nesse caso da primeira imagem aqui, sexo feminino, XY, sexo masculino. Agora a gente vai passar bem aqui um pouco para o início, né, de tudo. Eu queria ter trazido isso aqui no começo, mas aí eu achei melhor deixar para depois. Para instigar a curiosidade de vocês, ficar, nossa, mas como foi que começou? Quem será que pensou nisso? Bom, quem pensou nisso foi uma pessoa bem inteligente, né? Até me esqueci o nome. Deixa eu ver o nome. Thomas Hunt Morgan. Thomas Hunt Morgan. Essa descoberta aconteceu em 1909. Ele estava analisando as características da mosca das frutas. Eu não sei se vocês sabem o nome científico das mosquinhas das frutas. É Drosophila. Ele, enquanto estudioso dessas moscas, o que foi que ele percebeu? Que existiam moscas que tinham olhos vermelhos e moscas que tinham olhos brancos. E a frequência da existência de olhos vermelhos e de olhos brancos era diferente entre indivíduos masculinos e femininos. Não era tipo, metade da população das drosófilas do sexo feminino tem olhos brancos, vermelhos, e assim para as masculinas também. Metade da população tem masculina das drosófilas tem olho branco e vermelho. Tinha aí uma certa frequência diferente. Aí o que acontece? Ele condicionou essa característica da cor dos olhos ao gene B. Lembrando que o gene B, eu estou usando a letra justamente a um nível de alusão, um gene B. Vamos botar aqui. Onde? Deixa eu ver se eu botei aqui. Ok. Ele condicionou as cores dos olhos ao gene B, com suas variações presentes no cromossomo X. Ou seja, a gente já sabe que é uma característica presente no cromossomo X, e suas variações, Bzão, Bzinho. Sendo que as variações são Bzão, Bzinho, Bzão para olhos vermelhos, é uma característica dominante entre as drosófilas, e o Bzinho, olhos brancos, é uma característica recessiva. Quando a gente pega esses genótipos, o que é que a gente tem? Essas características. Os genótipos possíveis para a fêmea seriam XBzão, XBzão, ela nasceria com os olhos vermelhos. XBzão, XBzão, XBzinho, ela nasceria com genótipo com olho vermelho também, porque tem um gene dominante, o Bzão domina o Bzinho. Ou, em um terceiro caso, para o indivíduo ser fêmea, o genótipo dele teria que ser um desses dois que eu já falei, ou XBzinho, XBzinho, XBzinho. Gente, mas é difícil de falar. Onde a gente tem aqui uma recessividade em dose dupla, então a característica recessiva vai se expressar, porque não tem nenhum alelo dominante, nenhuma característica aqui dominante fazendo par. Logo, esse indivíduo aqui será a única possibilidade dela ter olhos brancos. Aí a gente pega assim, beleza, falamos da fêmea, ela tem 2 cromossomos, X, X. E o macho tem XY. A gente viu aqui que está condicionado no cromossomo X. O macho só tem um cromossomo X. O que é que vai acontecer? Como é que você vai fazer esse negócio de XB, XBzinho, se ele só tem um cromossomo X e o outro é o Y? A gente já tem aqui, no caso do macho, que os genótipos para o macho, eles podem ser XBzão Y ou XBzinho Y. Levando em conta que, a partir do momento em que você for XBzão enquanto homem, você vai ter os olhos vermelhos, e XBzinho, por mais que não esteja em dose dupla, você vai ter os olhos brancos, porque não tem outro alelo aqui para complementar ou dominar esse gene XBzinho no sexo masculino, então ele vai acabar aí por dominância. Aí agora aqui a gente vai ter a nossa primeira proposta de atividade. Quantas características eu estou pedindo para vocês? Leiam, ó. O cruzamento entre uma fêmea heterozigota, hétero, diferente, beleza, ela vai ser XBzão e XBzinho. No caso, essa fêmea tem os olhos vermelhos, porém, XB, XBzinho, e macho de olhos vermelhos. Para que o macho tenha os olhos vermelhos, o que é que ele precisa ter? O macho, ele é um, ele é outro. Então, para os olhos serem vermelhos, ele tem que ter no cromossomo X a característica que chame por isso, que seria o gene B dominante. Então, a fêmea vai ser XBzão, XBzinho, como a questão já está dizendo, e XBzão Y.
Aí o que é que eu quero que vocês façam? Lembram da primeira aula da segunda aula, na verdade, que a gente falou sobre a primeira lei de Mendel? E na aula passada a gente abordou a diferença entre a primeira e a segunda lei de Mendel. Aqui, a gente está analisando, olha a colher de chá que eu estou dando. A gente está vendo bem aqui, ó, a primeira lei de Mendel. Eu só estou perguntando por uma característica. Vocês devem efetuar esse cruzamento, levando em conta que eu estou falando apenas de uma característica, e fazerem aquele quadrozinho de Punnett. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre como se faz, o que eu acho bem difícil, porque todo mundo já fez, eu vou, conforme vocês forem me mandando, eu vou corrigindo logo. Então, olha a importância de todo mundo assistir essa aula e fazer as atividades. Eu vou estar corrigindo, passando para as monitoras. Se vocês não quiserem me comunicar, passem para as monitoras, elas vão saber, e talvez a aula que vem a gente até revise. A gente vai corrigir essas questões, viu? Na segunda parte da aula, a gente vai falar agora sobre o daltonismo. Deixa eu olhar bem aqui a minha colinha, porque eu não sou de ferro. Gente, vocês já ouviram falar em daltonismo? Quando eu estava montando o slide, eu fiquei preocupado, porque eu digo, meu Deus do céu, por que está tudo assim misturado? Aí eu lembrei, eu vou falar que eu estou sem óculos, que é para me largar de ser irresponsável e começar a... Estou muito dependente. E aí eu quase não consigo enxergar essas cores. Mas voltando, o daltonismo ele é a incapacidade de distinguir alguns espectros de cores, e aí a gente tem no caso, às vezes a pessoa não consegue distinguir um verde do marrom, do amarelo, do laranja, enfim, não consegue, não tem a percepção de diferenciar as cores. É uma doença ligada ao sexo, ela é hereditária, então ela é uma doença genética. O que é que acontece? O daltonismo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, o daltonismo, ele está intrinsecamente ligado ao cromossomo X. Aí, ainda não, mas provavelmente, quando vocês estiverem pesquisando para resolver as atividades, vocês vão ver muita questão assim. Tal doença é uma doença restrita em mulheres, em homens. Só homens vão ter essa, só homens têm aquela, só homens têm isso, só homens têm aquilo. Gente, o que acontece é o seguinte, ó. A mulher tem 2 cromossomos X. O que é que vai acontecer? Ela vai ser, para que ela tenha a visão normal, lembrando que aqui a gente está analisando o daltonismo e atribuindo para ele o gene D, a letra D, de daltonismo, Dzão daltônico, Dzão não daltônico, Dzinho daltônico, porque é uma característica recessiva, perdão. Uma mulher que tem a visão normal, ela é XDzão, XDzão. Quando ela é XDzão, XDzão, XDzinho, lembrem-se, a dominância aqui, ó. Eles não estão em codominância, é a dominância completa do XDzão. Então, a mulher, ela vai continuar tendo a visão normal. Porém, agora ela é portadora do daltonismo, porque ela já tem, embora não se expresse, mas ela já carrega essa informação. E para que a mulher seja daltônica, seja portadora, ela tem que ser XDzinho, XDzinho. Um homem é diferente. Um homem vai acontecer parecido com outro caso que a gente estava analisando das drosófilas. Ou ele é um ou ele é outro. Não tem esse meio termo de ter dominância ou recessividade juntos. O homem daltônico, o homem com a visão normal, ele é X, Dzão, Y. E o homem daltônico é X, Dzinho, Y. Aí as pessoas dizem, mas só existe daltonismo em homens. Analisem agora, prestem atenção na diferença. Para que uma mulher ela tenha a visão normal, ela não necessita de ter os dois alelos para essa característica, ter o gene, né, XDzão, em dose dupla, basta que ela tenha uma. Porque, por mais que o XDzão, que significa não daltônico, venha acompanhado de um XDzinho, que indica que ela vai ser daltônica, ela vai continuar tendo a visão normal, porém passa a ser portadora, mas não vai se expressar. Já o homem, não. O homem está em 50%. Ou ele vai ser daltônico ou não daltônico. Se for XDzão, é normal. Se for XDzinho Y, ele vai ser daltônico. Então, é tudo uma questão de análise de proporção em grande escala.
Obviamente que vai ser muito mais fácil para que homens desenvolvam o daltonismo do que mulheres, mas isso não significa que é impossível que mulheres sejam daltônicas. Beleza? Daltonismo. Ok, né? Sim, voltando aqui, vocês conseguem ver. Bora lá, analisar aqui, ó. Aqui tem um número 2, número 10, 6, 42, 8. Enfim, né? Pausem aí o vídeo e vejam, é bem legal. Ah, lembrando, isso aqui não está em caráter de exame médico, pelo amor de Deus. Isso aqui não substitui um exame. Se você acha que você tem daltonismo ou é diagnosticado, isso aqui é apenas em um nível de ilustração, viu? Vão chegar em casa dizendo, meu pai, eu não consegui enxergar o número. Porque o professor Glenn disse que eu sou daltônico. Nada disso, por favor. Nessa linhagem de doenças hereditárias ligadas ao sexo, a gente tem também a hemofilia. O que seria essa hemofilia? O radical hemo, né? A gente já lembra do hemocentro, relacionado a sangue. A hemofilia, ela é uma doença genética, também intrínseca ao cromossomo X. O que ela faz? Ela, tipo, que impede, ela dá uma atrapalhadazinha na coagulação do sangue. Eu achei essa imagem super legal, porque parece um balão, mas eu acho que ele está querendo dizer que isso aqui é uma gota de sangue. Gota maior do que a mão, como é isso? Quando você se corta, melhor, vamos supor que você tem um corte muito grande e aí os médicos dizem, nossa, você está com hemorragia externa, está derramando muito sangue, o que é que o teu corpo vai fazer? Tentar fechar o buraco. Vai enviar ali algumas substâncias químicas que vão tentar coagular para estancar esse sangramento. Quando você, enquanto cidadão qualquer, em hipótese, né, é portador da hemofilia, o seu corpo ele vai agir de forma muito mais lenta, ou nem vai agir com relação ao estancamento desse sangue. Você não vai ter proteína para coagulação das hemácias do sangue, e o seu sangue vai começar a derramar feito louco. Então, eu já disse, explicamos aqui as características do daltonismo, atribuímos a ele o gene D, a partir do momento em que ele era aqui XDzão, XDzão, a pessoa era normal, porque é uma característica recessiva o XDzinho, então para que a pessoa seja daltônica, ela deve, em caso de mulheres, expressar em dose dupla, ou em caso de homens, apresentar apenas em um cromossomo daltonismo. A hemofilia é do mesmo jeito, ela é intrínseca ao cromossomo X, ela é recessiva, e aí agora eu quero. Eu falei o que é hemofilia. Hemofilia. Então fica bem fácil de vocês descreverem. Eu quero um textozinho sucinto aqui nessa proposta de atividade. Não precisa nem ser uma folha, ou então escrevam só pelo que vocês entenderam, 2 linhas, sei lá, e me mandem. Eu vou passar já, depois, deixa eu ver, 8 a 9 horas eu mando para vocês a lista de exercícios, e aí todo mundo faz e vai ter lá as informações, mas enfim, eu estou adiantando de logo. Vão ser essas 2 perguntas. Eu quero que vocês reflitam aí sobre o que a gente já falou. O que é hemofilia? Pausa o vídeo agora e responde. A hemofilia, ela está condicionada ao cromossomo Y? Pausa o vídeo, responde. Beleza, conseguiu responder as 2? Bem legal. A nossa aula fica por aqui. Abraços, beijo e tchau. Para aquela velha confusão de tentar achar onde é que desliga o negócio, né? Para a apresentação. Tchau, gente. Muito obrigado.